Silvano Amaral, 15123, está nascendo um novo tempo. Nós viemos de São Paulo, né? E meu pai lá em 78 morávamos em Porto Euclides da Cunha, que agora chama Euclides da Cunha Paulista. E naquela época a gente veio para cá de caminhão, ficamos 2 dias na estrada, de Cuiabá para Sinop ainda não tinha asfalto, né? Era ainda chão e a gente levou 3 dias para vir, né? Viemos de caminhão, então chegamos aqui, minha mãe chateada, triste, chorou aí uma semana, porque ficou chovendo, né? Ficou uma semana chovendo, muita água, né? Na época você pisava no chão, a água brotava, né? Então foi nesse momento que a gente veio para Sinop, a convite de um fazendeiro, lá da fazenda Água Amarela, lá em Euclides da Cunha. E nós viemos para cá, meu pai veio para trabalhar na fazenda Índio Processo, onde ele foi a pessoa que começou a abrir a fazenda lá. Naquela região também é muito difícil, ali na região ali, onde fica ali para cima ali da MT-220, perto da Gleba Mercedes, ali naquela estrada, a Estrada Cruzeiro do Sul. E lá ele começou o trabalho dele. E meu pai trabalhava lá, abria a fazenda lá, e nós morávamos aqui na Sinop, né? Chegamos aqui em novembro de 1978. Meu pai era picadeiro, mexia na mata e desbravava, né? E nós também da mesma forma, meus irmãos mais velhos, o Zé, o Giovano, também com mais afinidade com ele, porque eram os mais velhos, iam também para a roça, né? Iam também para a labuta lá. E nós que éramos os menores também fazíamos os estudos aqui, nós estudamos no Colégio Nilza, então foi muito bacana assim, a nossa vivência. Eu acho que foi muito sofrida, muito difícil demais, a gente olha para trás, muitas vezes o pessoal fala assim, foi muito difícil, foi muito difícil, né? Mas foi muito glorioso também, é muito satisfatório, a gente nos dá orgulho da nossa caminhada de lá para cá. Eu acho que a cidade cresceu, se desenvolveu e a gente fez parte dessa história aqui de Sinop. Eu trabalho desde criança, né? Naquela época aqui em Sinop também já tinha as casas de sorvete, a gente era sorveteiro, né? Vendia o sorvete na caixa. E depois a gente começou a trabalhar assim com mais... O primeiro emprego nosso foi na Cerâmica São Carlos, nós éramos... ajudávamos lá a fazer o tijolo, lá nós éramos pazeiros, lá nós tivemos o trabalho lá do seu Marcos de Mendes, da dona Lola. Depois trabalhamos um bom tempo também na colonizadora Sinop e também na locadora de veículos, da Manfrim Veículos. Então a gente, desde menino, sempre trabalhamos. Isso faz parte da nossa história. Então a gente sempre, desde menino, a nossa família toda, meus irmãos todos, sempre começaram a trabalhar desde criança. Quando não era com meu pai, muitas vezes também trabalhava fora, né? A vida pública começou, se eu costumo dizer, começou mais pela questão eleitoral mesmo. Eu era do movimento estudantil, do Grêmio Estudantil em Sinop, era do CCE, do Centro Cívico Escolar do Colégio Olímpio João Piscinati Guerra, e depois, em função daquela transformação da eleição de Figueiredo, se liberou os Centros Cívicos Escolar para Grêmio Estudantil. Na fundação do Grêmio Estudantil, eu e Osmar Carvalho e também o Totó, que era o presidente da Associação Mato Grossense dos Estudantes, a gente também começou a fazer um trabalho na movimentação estudantil. Nas eleições partidárias de 89, quando era o candidato prefeito, o ex-prefeito Ademir Barbosa, e na movimentação estudantil, ele pediu para que a gente pudesse, do movimento estudantil, fazer uma parceria com ele também, ajudá-lo nas eleições aqui, através do movimento jovem, da Força Jovem. E foi aí que nós ingressamos aí na vida pública mesmo, porque quando o doutor Ademir virou prefeito de Sinop, ele viu a nossa atuação, pediu que a gente fosse trabalhar na prefeitura, né? E de lá para cá, de 89 para cá, a partir da administração do ex-prefeito Ademir Barbosa, nós sempre estivemos envolvidos na política, né? Aí participamos, já saímos da política, do movimento estudantil, da questão dos grêmios estudantis, da União Estudantil de Sinop, e começamos a militar na vida político-partidária. De 88 para cá, nós estivemos participando de todas as discussões eleitorais de candidato a deputado estadual e também de candidatos a governador, senador, presidente, prefeitos, vereadores. Sempre estivemos no movimento e sempre envolvido, né? E aí, quando a gente começou a trabalhar com o Ademir Barbosa, na Secretaria de Administração, nós começamos também a aprender muito da gestão pública do município, né? Aí, de lá para cá, nós tivemos com o Ademir como secretário de Administração,
Depois nós fomos à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e lá tivemos como chefe de gabinete do prefeito Ademir Barbosa e posteriormente agora aqui na Prefeitura de Sinop trabalhamos todos esses anos, até fevereiro desse ano, nós estivemos trabalhando como secretário de Finanças e também como secretário de Governo, né? E tivemos um grande aprendizado, especialmente na gestão pública. E quando o doutor Ademir também, é importante dizer que o doutor Ademir também, quando ele deixou de ser prefeito, a gente saiu da prefeitura e começamos a dar assessoria para os municípios. E nós demos assessoria a diversos municípios do estado de Mato Grosso, como é o caso de Vera, de Carmen, de Cláudia, de União do Sul, Colíder, lá também na região ali do Araguaia, Jangada, Barra do Bugre, Nova Olímpia. Então a gente, pela experiência, pelo aprendizado que nós tivemos na administração pública, a gente conseguiu aprender bastante e entender exatamente como que se faz para que a gente possa fazer assim, um bom trabalho na administração pública do município. E isso, quando a Juarez foi deputado estadual e nós éramos chefe de gabinete lá do Juarez, a gente conseguiu agilizar muito, porque o prefeito Juarez, quando era deputado estadual, naquele momento lá, na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, apresentava as emendas aos municípios, então nós nos ajudávamos o município a preparar o projeto da captação do recurso, do projeto de engenharia, resolver as pendências nas secretarias também, a gente ajudava bastante e agilizava muito, ou seja, o Juarez apresentava as emendas no mês de março, era junho, julho, agosto, nessa relação de resolver nos municípios, resolver no estado, fazer a parte política através do Juarez como deputado estadual, a gente conseguia no mês de agosto estar todos empenhados, todos os convênios assinados e realmente fazer do convênio, fazer da vontade, da indicação da emenda, fazer ela virar dinheiro e virar obra nos municípios. Tudo isso nos ajudou e nos formou muito esse aprendizado nas prefeituras, que hoje a gente tem assim a consciência que, pelo aprendizado que nós tivemos, nós temos a consciência que a gente pode fazer um bom trabalho também na candidatura e também no mandato de deputado estadual. Tenho o prazer, e falo às vezes, a Sandra sabe disso, eu tenho o prazer de muitas vezes andar na cidade de Sinop e passar por muitas coisas que aconteceram nessa cidade e a gente perceber que teve o nosso trabalho, teve o nosso empenho, teve a nossa participação, né? Então eu tenho orgulho de dizer isso, né? Quando você vê aquele caminhão bombeiro que passa aí, que é dirigido pelo Adãozinho aqui em Sinop, teve a minha participação, né? Eu lembro até hoje da dificuldade da compra, da época do doutor Ademir Barbosa, né? A questão da pavimentação urbana, que eu acho que foi um dos grandes marcos da história da administração do prefeito Juarez, teve a nossa participação, tanto na captação dos recursos junto ao governo do estado, ao governo federal, como também nas ações para que se viabilizasse dentro dos municípios. Então a gente teve assim muito orgulho disso, né? Mas o que marca mesmo assim, o que marca a nossa história mesmo, é a questão das casas populares, né? A gente teve uma participação muito boa disso, porque eu acho que a pavimentação é importante, para os municípios é um grande marco da administração do Juarez, mas eu acho que o projeto que deu certo através da Secretaria de Habitação, da Dona Ivone, que a gente ajudou a construir, ajudou a fazer, é um dos processos mais importantes que tem na nossa cidade, né? Que é a questão da habitação. A gente sabe que a habitação dá dignidade, dá conforto, dá segurança para a família, especialmente para as mulheres, né, que têm esse sentimento, essa formação da proteção dos filhos, das suas crianças. Eu acho que esse é o maior projeto, né? E nisso eu tenho esse orgulho de dizer que até agora a gente conseguiu, através do prefeito Juarez, através da Dona Ivone, conseguiu viabilizar mais de 4.000 casas para Sinop. E até o final do mandato do prefeito Juarez serão entregues mais 5.000 e poucas casas. Então, quer dizer, são quase 10.000 casas que serão entregues especialmente para aquelas pessoas que mais precisam, como é aquela questão da faixa 1, que é o do 0 a 3, né, que é aquelas pessoas que mais precisam, embora a gente também tenha nessas casas também as faixas de 2 também, aquelas pessoas que ganham mais de 3 salários mínimos. Então eu acho que isso é um grande marco, isso nos engrandece, nos satisfaz muito. Todas as vezes que a gente vai para um residencial como o da Auri Riva, como a região ali do Sebastião de Matos, ali do Mariano, do Vila América, ali do Adriano Leitão, a gente tem satisfação e orgulho de saber que a gente participou daquilo ali, né? Isso eu acho que é o maior projeto da administração do prefeito Juarez também, porque casa gera dignidade, gera conforto, gera segurança, gera patrimônio, porque essas pessoas vão adquirir um patrimônio. Isso é muito importante, né, para que as pessoas possam ter a sua proteção. Acho que quando o cidadão, a família,
especialmente as mulheres que têm esse sentimento, entram para sua casa, eu acho que elas se sentem mais seguras, protegidas, né? E ali os seus filhos, né? Porque isso acho que é o maior legado, a maior história que o prefeito de Juarez vai deixar para Sinop, e nós tivemos a nossa participação também, a nossa ajuda, né? Isso foi muito importante. Eu acho que todo cidadão, para entrar na vida pública, né? A gente sabe muito bem, às vezes a gente discute muito isso, muitas vezes a pessoa entra na vida pública para fazer para si, para ganhar dinheiro, para ficar rico, né? Mas eu acho que, acima de tudo, o cidadão, qualquer cargo, não só meu, mas eu falo de uma maneira geral, tem que ter o sentimento de fazer pelas pessoas, sofrer pelas pessoas, estar junto pelas pessoas, correr atrás, se importar com os problemas dos outros. Isso está incutido em mim, isso não foi fabricado, isso não é de agora, isso não é. Toda vez que a gente fez alguma coisa pelo cidadão, pelas pessoas, especialmente por aquelas que mais precisam, a gente se sente feliz, a gente se sente contente, a gente se sente satisfeito, né? Tipo assim, você trabalha num projeto, corre atrás, briga muito. Hoje a captação de recursos no governo federal, no governo do estado é muito difícil, a briga é grande. E toda vez que a gente conseguiu, a gente se satisfez, se realizou também, sabe? Eu acho que quando a gente passa pela Perimetral Norte, pela Perimetral Sul, pela Avenida das Itaúbas, a pavimentação ali do Boa Esperança, a pavimentação ali do Jequitibás, ali do setor industrial ali, esses projetos todos nos satisfazem. Eu acho que muito satisfeitos estão as famílias que lá moram, o comércio que lá está, mas satisfeitos também está a gente, né? Que a gente conseguiu realizar muito, fazer muito, né? E nesse sentido eu acho que a nossa candidatura vai fazer com que a gente possa, com o aprendizado que nós tivemos, eu acho que vai ser a diferencial da nossa campanha, vai ser o diferencial do nosso trabalho nos 4 anos, é mostrar para a população que nós não vamos só lá para fazer política, nós vamos lá só discutir os projetos, fazer a legislação, fazer a fiscalização do governo do estado, do executivo, que é a função do deputado estadual hoje, é o que? É orientar, estar junto, fiscalizar o executivo, preparar as leis, discutir, fazer os debates com a sociedade. É, acima de tudo também, a nosso diferencial vai fazer as coisas virarem, da teoria virar prática, né? Então, acho que esse aprendizado que nós tivemos na Prefeitura de Sinop, junto com o prefeito de Juarez, do aprendizado que nós tivemos junto a Brasília, hoje nós temos uma relação muito boa, né? Tanto é que alguns deputados falam assim, como aconteceu esse dia do deputado Valtenir, falando no discurso dele. O Silvano tinha que ser candidato a deputado federal. Mas ele fala isso porque ele sabe da nossa relação que nós tivemos em Brasília, da experiência, da caminhada que nós tivemos lá, dos gabinetes que nós andamos nos ministérios, lá tem as pessoas que estão lá, os secretários, os analistas, os engenheiros, as pessoas do setor de convênio, do setor de contratos, a assessoria jurídica dos ministérios nos conhecem, são pessoas que estão lá. E nós vamos atuar muito mais na prática mesmo. Nós queremos o mandato de deputado estadual para que a gente possa, com o poder de deputado, com a função de deputado estadual, fazer com que os projetos rodem nos municípios, fazer com que eles se tornem realidade. O governo do estado precisa, além dessa prática que nós vamos adquirir, que é o diferencial que nós temos hoje, de fazer com que os projetos aconteçam, ajudar lá dentro do município, ajudar o departamento de engenharia, de convênios, articular, linkar com o governo do estado, com o governo federal, as discussões de deputado estadual, que é a função específica e principal de um deputado estadual, isso nós estamos preparados para fazer. Eu acho que essa situação da saúde pública no estado de Mato Grosso, a gente precisa colocar a mão, precisa fazer funcionar. A gente percebe que os hospitais regionais hoje que estão parados, o hospital de Sinop, como o hospital de Colíder, a situação do hospital de Peixoto, Alta Floresta, né? O hospital lá de Juína, são hospitais, polos regionais que precisam funcionar. E é preciso achar uma solução para que isso aconteça, né? E a Assembleia precisa acontecer, precisa acompanhar isso, né? Nós temos os MT integrados ligando vários municípios. As obras estão paradas, muitas delas estão lentas, estão a passos de tartarugas, e há uma reclamação muito grande. O empreiteiro que reclama do Estado e o Estado que reclama do empreiteiro, né? E o Estado precisa, o legislador, o deputado estadual precisa fiscalizar, precisa acompanhar, né? Estar presente lá. E, de fato, eu acho que, inclusive, essa prática, esse conhecimento de contrato, de medição, de pagamento, nos ajuda, inclusive, com conhecimento para fiscalizar e realmente fazer uma atuação muito mais técnica do que política, né? Fazer levar na situação o conhecimento
do que está acontecendo. Isso nos ajuda, inclusive, nos prepara para que a gente possa fazer um bom trabalho de deputado estadual, né? Eu quero dizer que a gente precisa de discutir as grandes questões da macroeconomia do Estado, de Mato Grosso. Nós precisamos discutir, por exemplo, a questão da Ferronorte. A Ferronorte é uma coisa que precisa sair do papel, a gente precisa, é uma ação muito mais de governo federal, é uma ação de ministério, mas a gente como deputado estadual, a própria Assembleia precisa fomentar para que ela entre na discussão de fato. As discussões da macroeconomia de Mato Grosso, a Assembleia Legislativa precisa entrar, precisa fomentar, precisa discutir, precisa trazer o ministro aqui na nossa região, precisa trazer o presidente do DENIT, precisa trazer as empresas, como aconteceu algumas vezes dos chineses que se colocaram à disposição para poder fazer essas ferrovias. Então nós precisamos estar nesse debate também e a Assembleia tem que fazer esse papel. Além do papel do cotidiano de analisar as questões do governo, de orçamentário, de remanejamento, dos debates das questões ambientais. A questão ambiental, por exemplo, é fantástica. Eu acho que o Lúcio, esses dias, numa reunião que ele esteve aqui, ele falou exatamente o que precisa ser feito. A questão florestal hoje, ela não pode ficar na SEMA. A questão florestal hoje é uma questão de economia do Estado, é uma questão de geração de emprego, de geração de renda. Uma madeireira hoje não pode ficar parada. Em Feliz Natal nós tivemos esse dia uma madeireira com 5 fitas na iminência de parar porque não tinha projeto, né? Não tinha manejo aprovado, né? Então a questão florestal precisa ser tratada de forma diferenciada, porque ela não é só uma questão ambiental que precisa ser cuidada. Ela, acima de tudo, ela move a economia do Estado, ela gera ISS, ela gera ICMS, ela gera emprego, gera renda. Ela é uma questão social também, porque você já imaginou uma madeireira como aquela de Feliz Natal, colocar 200 e poucos empregados na rua? Como é que vai ficar esse pai de família, essa mãe? Como é que vai ficar, né? Então precisa ser tratado diferenciado. Eu acho que esse projeto do BLUD, que está colocado à disposição da Secretaria de Floresta, é importante e nós temos que, como deputado estadual, cobrar com que ele seja realizado, seja efetivado, né? Até mesmo porque a questão florestal do Mato Grosso, especialmente aqui no norte, especialmente no noroeste, que é uma situação que vive da madeira, ela precisa ter um tratamento diferenciado e nós precisamos estar de olho acompanhando para que esse projeto seja colocado em prática. E isso nós vamos acompanhar. Todas as regiões são diferenciadas, né? Tem regiões, por exemplo, que dependem exclusivamente da madeira. No nosso caso aqui, por exemplo, nós não somos tão madeireiros, mas tem uma grande potência. Existe aqui já, inclusive, a madeira industrializada, transformada, precisa ser tomado cuidado disso e a gente precisa cuidar. O caso do Noroeste, você vai lá, por exemplo, na indústria de Conservan, 100% madeira. Lá não se faz outra coisa a não ser a madeira. Então, precisa ser olhado com os olhos diferentes, porque lá ele tem, aqui, enquanto nós já industrializamos a madeira, transformamos ela no forro, na porta, no batente, lá eles ainda estão na matéria-prima, ainda no fornecimento das tábuas, da madeira bruta mesmo, né? Enquanto aqui já se transforma. Então as regiões de Mato Grosso, e o Mato Grosso ele é continental, ele precisa ser tratado diferenciado. Enquanto que você pega aqui, por exemplo, a região de Itanhangá, uma região exclusivamente da agricultura, né? Então são tratamentos diferenciados que precisam ser colocados. E aí, no caso nosso, aqui na nossa região, aqui no norte e no noroeste, nós temos que ter aqui uma secretaria de floresta que não esteja como a SEMOR centralizada em Cuiabá. Essa secretaria tem que estar aqui no nosso meio, aqui perto das pessoas, perto dos empresários, perto dos madeireiros, que eles vão ter o seu pleito, a sua busca, o cadastro do seu projeto, o seu protocolo e também as suas pendências para serem resolvidas. Então nós não temos que brigar por uma secretaria de floresta, mas acima de tudo que ela esteja aqui na nossa região, né? Tem algumas situações, por exemplo, deixar bem claro que defender hoje uma secretaria de floresta não é defender, porque o cara é madeireiro, o cara é empresarial, não. É acima de tudo defender as cidades, defender o cidadão, defender o emprego, defender geração de renda, porque quando você vai, igual eu falei agora há pouco, como o caso que eu vi agora em Feliz Natal. Quando o madeireiro reclamava da sua falta há 2 anos com o projeto rodando na SEMA e de pendência, que cumpria e tinha mais pendência, aquela situação toda, não é só a situação do madeireiro, os seus contratos, a sua economia que está em risco, está em risco inclusive o cidadão, eles são 200 empregos, são 200 famílias que precisam de emprego. Quando você defende o madeireiro, automaticamente você está defendendo aqueles que mais precisam, que é o trabalhador, que precisa também gerar emprego, que precisa trabalhar e gerar renda para a sua família. Conversava também com o Lúcio esses dias, ele falou que vai incluir no seu plano de governo a questão da piscicultura, né?
Eu acho que o maior investimento da piscicultura que nós temos no estado de Mato Grosso, Deus já fez, que é a água, né? Todo lugar que você vai aí, né, no sítio, nas pequenas propriedades e tal, tem água. E nisso nós queremos fazer um projeto, embora não seja a função do deputado estadual de executar, de fazer, o Lúdio fez esse compromisso com a gente e nós vamos estar cobrando ele para que ele realize grandes projetos para a piscicultura para Mato Grosso, né? Nós temos aí uma região muito vasta em água e a gente percebe hoje que a piscicultura, em alguns lugares, tem muita gente querendo fazer, sabe? Tem muitas pessoas com tanques, pessoas que estão criando e fazendo assim a esmo, sem nenhum acompanhamento, simplesmente estão fazendo, né? E muitos não estão dando certo, né? Porque não tem uma orientação. E nesse sentido eu falava com o Lúdio para a gente fazer um programa integrado da piscicultura, né? Olhando para o pequeno produtor, sempre para aquele que mais precisa, né? Nós temos hoje aqui uma grande empresa aqui no distrito ali de Primaverinha, perto de Sorriso. Se eu não me engano, lá eles têm 400 hectares de lâmina d'água, salvo engano. Uma empresa que é importante para Mato Grosso, desenvolve, cria, gera emprego, está gerando renda, é importante. Mas nós também precisamos passar esse quinhão para o pequeno, que é possível fazer com o subsídio do governo federal, do governo do estado de Mato Grosso, através da Secretaria da Pesca, através também do Ministério da Integração, da SUDECA, e tem recurso para isso, para que a gente possa fazer um grande projeto da piscicultura para Mato Grosso, ele regionalizado como a região de Sinop, a região do Noroeste, a região do Nortão ali de Alta Floresta, para a gente possa fazer grandes projetos da piscicultura. Como a região ali também, eu estava vendo esse dia, passava ali na região aqui de Itanhangá, essa região toda aqui, onde a gente pode fazer grande projeto da piscicultura. É simples fazer, hoje já existe várias pessoas fazendo, então é preciso pegar técnicos, pessoas que vão lá estudar, levantar as condições dessas regionais e que o pequeno produtor possa ter lá uma assistência técnica, desde a hora de cavar o tanque para aquele que não tem um tanque ainda, ou uma assistência técnica para aquele que já tem um tanque, ou ainda uma continuidade de assistência técnica para aquele que já tem inclusive, os seus tanques em andamento, para que a gente possa fazer todos os ciclos, da assistência técnica, da criação do tanque, da soltura, do tratamento desse tanque, da soltura dos alevinos, o fornecimento dos alevinos, a criação da fábrica de ração, que é um grande problema desse processo todo, e ainda a cadeia para que a gente possa, inclusive, através de uma cooperativa, formar, inclusive, a parte da industrialização e a comercialização para o pequeno produtor. E essa cooperativa tocada e fomentada e de propriedade dos pequenos produtores. Eu acho que é possível fazer isso. Nós temos grandes exemplos de cooperativa em Mato Grosso, aqui, que está funcionando, está dando certo. Eu acho que o governo do estado fizer a sua parte, dando essa condição, o governo do estado e o governo federal, dando essa condição de capacidade técnica, fornecimento, acompanhamento, subsídio e financiamento, eu acho que Mato Grosso tem condição de ser um dos maiores produtores de peixe do mundo, né? Eu acho que é uma situação muito bacana, eu acho que nós somos os maiores produtores de carne, os maiores produtores de soja, e se fizer um bom trabalho, nós também podemos ser um dos maiores produtores de peixe. Pequenas propriedades, hoje você pega, por exemplo, 5 hectares de lâmina d'água, hoje a própria SEMA já facilita o licenciamento ambiental, para você só cadastrar, mandar para o INDEA, isso já é um grande avanço, e que se a gente fizer isso em cada propriedade, nós vamos ter muito mais qualidade de vida, nós vamos ter condição de emprego, nós vamos ter geração de renda, nós vamos ter dinheiro mais no bolso da família, nós automaticamente os filhos serão formados com mais conforto para as donas de casa, para aquela senhora que é agricultora e também para o cidadão. Então eu acho que isso é um grande trabalho que nós temos que fazer, dá para fazer, entendeu? Eu acho que nós temos de tudo, como eu disse, o maior investimento já temos, que é a água, que Deus já deu aí para todos os produtores da região toda. Então nesse sentido eu acho dá para a gente fazer um bom trabalho, para que a gente possa fazer um grande movimento e cobrar que esse projeto seja realmente incluído no plano de governo do Lúdio e que ele seja, a partir de janeiro, já fazer os estudos para que a gente possa concluir esse projeto no mandato aí dos próximos 4 anos. Olha, a questão da cultura, eu percebo assim. As legislações existem para isso, né? Existe legislação, a Lei Hermes de Abreu, a Lei Rouanet, que é do governo federal, a Lei Hermes de Abreu do estado e a Lei do município. Eu posso falar isso de cadeira e de conhecimento. A Lei do município de Sinop, ela existia, mas nunca foi captado recurso, o próprio governo fazia vista grossa, até dificultava para que não acontecesse. Quando nós assumimos em 2009 com o prefeito de Juarez, falamos com o prefeito para a gente colocar na prática. E, se eu não me engano, no mandato que eu estive na prefeitura, nós conseguimos liberar mais de R$600 mil para projetos culturais
aqui no nosso município, né? Então foram vários projetos, esses projetos eu destaco o cinema popular que está aí fazendo o maior sucesso nos bairros, né? Eu acho que isso foi um grande salto e esse ano também continua sendo liberado. Então nós startamos, colocamos na prática, são coisas e programas e projetos que captam o recurso e muitas vezes não sangra o município, não tira diretamente do município e mesmo assim é um bom recurso para desenvolver os diversos programas que temos da cultura aí. No nosso mandato de deputado estadual, nós queremos também entrar firme na liberação desses recursos, né? São apresentar os projetos, apresentar os programas junto ao governo do estado e como deputado estadual a gente fomentar para que a gente possa criar os programas aí, os programas culturais. Tem recurso para teatro, tem recurso para capoeira, tem recurso para escola de violão, tem recurso para os agentes culturais, né, que desenvolve as culturas, desenvolve, né, tem um recurso para cinema, então tudo isso é para pintura, para as artes, então quer dizer, para capoeira. Então tem vários programas ligados à cultura que tem os recursos hoje no governo do estado e também nos municípios, especialmente o caso de Sinop, né? Então acho que a Assembleia, o deputado estadual precisa acompanhar isso e fazer com que eles realmente cheguem nos municípios, né? Nós já sabemos muitas vezes que muitas vezes os gestores desses recursos, eles preferem financiar grandes projetos, né? Um grande projeto a nível de estado. Eu acho que a gente precisa fazer o quê? Nós precisamos tornar esses projetos pequenos e fazer com que ele seja apoiado e seja dividido com todos os municípios para que a cultura aconteça em todos os municípios. Um pouco de dinheiro para cada um e grandes pessoas serão beneficiadas. Um evento só, às vezes acontece muitas vezes na capital e acaba beneficiando pessoas muito localizadas, numa situação muito específica. Não que a capital não mereça, muito pelo contrário. Mas é preciso que o deputado estadual possa entrar também e participar, verificar para que esse recurso seja distribuído. Isso é o nosso trabalho que nós vamos fazer. Como eu disse para você, a gente é formado tecnicamente na realização, na preparação de projetos para captar recursos. E isso nós queremos fazer, acompanhar e ajudar também os municípios a fazer os seus projetos, levar junto ao Conselho Estadual de Cultura, levar junto à Secretaria Estadual de Cultura para que esses recursos venham para os municípios e desenvolvam a cultura. Eu acho que falar de novos projetos e tal, depende muito de cada projeto que vai ser apresentado. Basta a gente, que é como deputado estadual, defender para que esses projetos sejam contemplados a nível de governo do estado, para que a gente possa fazer um bom trabalho e que realmente os municípios possam ter recursos para que a cultura realmente seja disseminada a todos. Tem município aí que não tem policial. Esse dia eu fui aí no município, tinha um policial só. Ou seja, o cara inclusive está arriscando a vida dele, né? Ficando sozinho no município desse é complicadíssimo, né? Não tem viatura, não tem nada. Então precisamos botar a mão nisso aí e fazer com que as coisas sejam feitas justiça na divisão dessa situação toda. Precisamos brigar por mais aparato. Nós tivemos aí compromisso desses policiais da Copa aí que foram formados alguns policiais que iam para os municípios, não chegaram. Então nós temos que brigar porque eles chegam nos municípios, né? Então houve já uma vontade de distribuição, de remanejamento para o interior. Não aconteceu ainda, nós precisamos acompanhar para que aconteça, né? Então isso aí é um caso de combate mesmo, de formação, de número de policiais, número de viaturas, estrutura física, delegacias, né? Precisam ser colocados. Mas eu acho que o combate à violência, ele começa mesmo nesse projeto que nós estávamos falando agora há pouco, na questão cultural. Na formação do aluno lá, né, dando a ilha capoeira. Eu acho que nós precisamos, isso é uma ação de governo federal, mas nós precisamos, eu acho que diminuir a idade do menor aprendiz, né? O menor aprendiz hoje começa com 16, nós precisamos baixar para 14 anos, eu acho que trabalhar não mata ninguém, eu acho que trabalhar forma, ajuda, eu falo isso por mim, de cadeira mesmo, porque eu comecei a trabalhar 9 anos, 10 anos, já ia para a roça com o pai e já fazia as coisas, né? Então, muito pelo contrário, me fez o bem, né? Eu era menor, era pazeiro da Cerâmica São Carlos, jogava barro, né? Então, quer dizer, isso não me matou, muito pelo contrário, ajudou a me formar, né, me preparar e também a criar minha personalidade, né? Defender o caráter, tudo isso é importante. Eu acho que a formação do aluno, a segurança pública começa aí. O combate às drogas é uma coisa muito forte. Eu acho que a pior situação que existe no nosso país é o combate às drogas. A gente vê as drogas assim banalizadas em qualquer esquina, né? Muitas vezes você vê, né? Infelizmente a gente às vezes precisa combater mais. Acho que o governo federal
com aquele programa que ele lançou aí, o Brasil Sem Drogas, eu acho que ele não está sendo realizado, precisa acontecer. O governo do estado precisa, porque é uma parceria do governo federal, governo do estado e município. Precisa fazer esse projeto andar, precisa colocar ele na prática, então isso precisa acontecer. Então eu acho que essa situação da segurança pública é muito mais do que simplesmente o homem na rua, o policial e polícia, cadeia e tal, né? Eu acho que ela tem que começar lá atrás, para combater a violência e até mesmo de uma iluminação pública, né? A prefeitura também tem que cuidar da iluminação pública e os programas precisam começar. Eu acho que a segurança pública, o combate dela começa na formação do cidadão, do menino lá, né? Então precisa brigar por isso, precisa fomentar isso, né? E quando você leva um menino para uma escola de karatê, para uma escola de capoeira, para uma aula de violão, como office boy de um escritório, né? Como nós tínhamos antigamente a guarda-mirim, onde formava, né? Eu acho que a segurança começa aí. Tá, né? Porque senão a mãe vai trabalhar, acontece hoje, a mãe precisa trabalhar, o pai precisa trabalhar, e aí os filhos muitas vezes ficam em casa. E aí o malandro vem, o traficante vem e começa a pegar seu filho, quando a mãe vê, já passou 3, 4, 5 meses, o filho está viciado e para recuperar não é fácil, né? Então essa situação ela é muito complicada, eu acho que é um dos piores temas que o país tem que tratar hoje, a questão da segurança pública, que a violência ela vai chegar e muitas vezes as pessoas, em vez de tentar se preocupar com a segurança pública, às vezes precisa ficar debatendo a questão, né, do debate da coisa prática mesmo, que precisa ter, como o centro de ressocialização do menor em Sinop precisa ter. Nós precisamos também preocupar e investir também no caráter, na formação, na ocupação, na profissionalização dos nossos jovens, das nossas crianças, para que eles possam, quando chegar na sua idade de 17, 18 anos, já estar encaminhado aí para um futuro bem melhor. Eu não tenho medo do desafio não, porque eu me sinto assim muito preparado, sabe? Eu tenho assim, eu acho que, igual a Sandra fala assim, né, você gosta de estar envolvido com o problema dos outros, né? Isso me satisfaz muito, isso, né? Eu nunca tive medo do desafio porque eu me sinto preparado, né? Mas eu acho que o cara, para ser candidato, qualquer vaga, ele tem que ter duas autorizações, tem que ter duas coisas. Primeiro, tem que ter a vontade dele, pessoal, de se colocar à disposição, de estar preparado, né? Tipo assim, não, eu vou porque eu dou conta de recado. Depois tem que ter a autorização da esposa, da mulher, da família, né, amor? Isso a gente tem, né? A Sandra, né, relutou no primeiro momento e tal, mas ela sabe que isso faz parte de mim, essa situação está dentro de mim, essa questão do servir, da doação e tal. E a Sandra, minha família, né, muito parceira, graças a Deus, né, a gente sabe muito bem que se você não tiver, especialmente na esposa, na sua casa, na sua família, esse sustento, essa condição para que você seja realmente candidato, você não vai a lugar nenhum, não adianta, né? Porque a mulher tem que estar junta, tem que estar, né? É um sacrifício muito grande para a esposa, para os filhos, para as crianças, né? Mas a Sandra, ela sabe que isso é da gente, ela, né, é uma grande companheira, me ajuda, está envolvida também nas questões da casa, das crianças, e está se envolvida também nas questões da política, está me ajudando muito, né? Então eu não tenho dúvida nenhuma que isso são as condições necessárias para uma candidatura. Depois, é primordial também que os companheiros estejam com a gente, os companheiros da política mesmo, do debate, como é o caso do prefeito de Juarez, dos nossos vereadores, né, dos companheiros todos, dos prefeitos da região que estão nos apoiando, né, o grupo político, nos confiar essa luta, né, essa condição de candidatura para que a gente possa fazer um bom mandato. Não, vamos te apoiar porque você está preparado. Como dizia o Juarez no grupo político, falou assim, olha, nós vamos te apoiar não é porque você é amigo meu, porque você é da minha confiança, porque você trabalha comigo. Nós vamos te apoiar porque você está preparado para fazer um bom trabalho para Sinop. E nesse sentido, eu acho que que é a condição mínima, né, que precisa para uma candidatura. Então, eu tenho vontade, tenho o trabalho, a vontade da Sandra, que está me ajudando muito, que graças a Deus é o esteio da nossa casa, da nossa família, que ajuda, né, a conduzir todas as questões da nossa casa, da família, das crianças. E tem o grupo político, né? Então acho que isso nos dá uma grande tranquilidade para que a gente possa colocar o projeto na rua, né?
Eu tenho, como disse, moro em Sinop desde 78, tenho uma história, né, desde 89 na vida pública, né, e graças a Deus somos ficha limpa, nunca tivemos problemas de forma alguma, sempre tivemos muita tranquilidade, e isso nos dá uma tranquilidade também para a caminhada da campanha. Vamos fazer uma campanha em cima daquilo que nós, em cima do nosso passado, da nossa história, em cima daquilo que nós temos vontade de fazer, que nos vai nos engrandecer, né, e vai, se possível, fazer e concretizar. Isso nós vamos fazer. Agradecer a todos por estar nos assistindo, nos ouvindo e dizer para vocês, venha com a gente, venha com o 15123, para que a gente possa continuar fazendo crescer muito mais as nossas cidades, o nosso Mato Grosso. Eu venho aqui de cabeça erguida, com muita tranquilidade, com muita satisfação, pedir o seu voto. Então, Silvano Amaral, deputado estadual, 15123. Um grande abraço. Pra renovar, vamos votar, pra todos vou ensinar. É o 15123, pode confirmar.